Isso é muito profundo. Eu vou deixar uma palavra para o seu coração nesse vídeo e vamos aprender muito na palavra de Deus. E através do Espírito Santo também a gente aprende cada dia, né? Vou deixar uma palavra rapidamente para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Como você deve lidar com pessoas. Isso é o que muitas pessoas não entendem ou não sabem, como elas têm que lidar com pessoas. Você precisa saber lidar com pessoas. Olha o que diz no versículo 25. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Irmãos, Jesus e o mestre da lei concordam que o amor é o resumo da lei de Deus. A dificuldade do mestre da lei é saber quem é o seu próximo. Para os judeus da época, um samaritano não podia ser considerado um próximo. Então Jesus aqui, ele conhecia o coração desse homem. Esse homem queria colocar Jesus à prova, porém, não tinha como colocar Jesus à prova, porque Jesus, ele conhece as intenções, Jesus conhece os corações. Existem pessoas que tentam nos colocar à prova, mas Deus, ele nos revela aquilo que está acontecendo. Então, Jesus, ele sabia o que esse homem, ele estava passando, e ele tinha uma dificuldade em amar o seu próximo, porque é fácil eu amar apenas a minha família, é fácil eu amar apenas os meus amigos, é fácil eu amar apenas os meus parentes. O difícil é a gente amar aqueles que a gente não conhece, mas a Bíblia nos mostra que devemos amar a todos. Então, o amor, ele é condicional. Você não deve escolher quem você ama. Você deve amar e pronto, final. Amar é você não querer ver o mal do próximo. É diferente de você gostar. Às vezes, você gosta de uma pessoa,
você gosta do seu namorado, você gosta da sua namorada, você gosta dos seus amigos, mas você não ama. Por quê? Porque quem ama não quer ver o mal. Quem ama não agride, quem ama não bate, quem ama não trai, quem ama perdoa. Então, aqui, o homem respondeu: ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Como eu faço, Pedro, para amar a Deus? O amor a Deus é um sinônimo de obediência. Eu não amo a Deus com a boca, não. Eu amo a Deus com a minha obediência. Você não ama a Deus. Imagina você chegar para a tua esposa e falar: amor, eu te amo, mas por trás você está traindo ela. Isso não é amor. Imagina você chegar para sua mãe e dizer: eu te amo, mas você não honra a sua mãe. Você honra mais uma pessoa que você conheceu há poucos anos, há alguns meses, mais do que a sua mãe. Imagina você chegar para o teu amigo e dizer: eu te amo, mas por trás você está falando mal do seu amigo. Então isso não é amor. Amar o seu Deus é você guardar os mandamentos, é você fazer aquilo a qual você não vai desagradar a Deus, a qual você não vai deixar Deus chateado. Isso que é o amor. Então, e ele vai dizer: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Assim como você não quer que faça com você, não faça com o seu próximo. Amar o seu próximo é você não querer ver o mal do seu próximo, é você não querer ter maldade com o seu próximo, é você ajudar o próximo, é você perdoar, você lidar com aquela pessoa. E o difícil é lidar com pessoas, porque a todo momento você lida com pessoas. É no seu trabalho, você lida com pessoas diferentes. É dentro de casa, você lida com pessoas diferentes. É na igreja, você lida com pessoas diferentes. É na rua, você lida com pessoas diferentes. Você lida com pessoas que têm opinião diferente, você lida com pessoas que têm pensamento diferente, você lida com pessoas que têm jeitos diferentes. Então, a todo momento, a gente lida com pessoas e devemos saber lidar com essas pessoas. Então, celebre. Olha o que diz, olha essa frase: celebre quem entra em sua vida e não reclame de quem dela saiu. Por quê? Quem saiu da sua vida foi porque Deus ele tirou, foi porque Deus ele arrancou, foi porque não era para estar com você. Existem pessoas que saíram da sua vida porque se elas permanecessem contigo na sua vida, você não ia chegar no lugar que você chegou, você não ia ter o que você tem hoje, você não ia passar pela situação que você passou. Porque isso acontece? Porque existe pessoas que te colocam para baixo, existe pessoas que colocam dúvida em você. Isso não vai dar certo, isso não é para você, você não vai conseguir. Então, aprenda, quando as pessoas que saíram da sua vida,
você precisa agradecer, você precisa não reclamar, porque se saiu da sua vida é porque Deus, Ele permitiu. E você deve celebrar, ou seja, agradecer pelas pessoas que entrou na sua vida, pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, pelas pessoas que Deus Ele colocou no seu caminho, porque tem pessoas que vêm para te ajudar, mas tem outras que vêm para te atrasar. Então, quanto menos expectativa, menos decepção. A decepção de algumas pessoas fez com que você ficasse frustrado. A decepção fez com que você ficasse com o pé atrás. A decepção, ela fez com que você ficasse com dúvida, com medo de se relacionar com alguém. Isso se chama trauma emocional. Quando a pessoa tem trauma emocional, é porque ela já se machucou com alguém do passado, é porque ela já se decepcionou com alguém com alguém do passado, e ela acaba carregando aquele trauma pro resto da vida. Mas eu profetizo aqui que Deus, Ele está arrancando esse trauma da tua vida e está te tornando uma nova pessoa. Então, Jesus falou, a sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Ou seja, Jesus, Ele queria que esse homem amasse a todos, independente de classe social, independente de raça, independente de idade, independente de país. Você deve amar a todos e você precisa aprender a lidar com as pessoas. Jesus, Ele chama 4 pescadores no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18. Ele chama Simão Pedro, ele chama André, ele chama Tiago, ele chama João. Observa que Pedro, ele era um homem já mais agitado, mais sanguíneo, ele era um homem mais alvoroçado, ou seja, era pessoa diferente, mas Jesus, Ele chamou, porque Jesus, quando chama alguém, Ele não olha a capacidade de alguém. Quando Jesus, Ele te chamou, Ele não olhou se você tinha capacidade, se você tinha algum cargo eclesiástico, não, se você tinha alguma habilidade, não. Jesus, Ele chama pessoas imperfeitas e coloca a perfeição dele dentro dessa pessoa. Vou repetir, Jesus, Ele chama pessoas imperfeitas e coloca a perfeição dele dentro dessa pessoa. Quando Jesus, Ele te chama, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te capacitando, Ele vai te dando mais a unção dele. Então você se torna uma pessoa diferente. É por isso que você antes era uma pessoa agitada, nervosa, e agora você age mais com mansidão, age mais em paz. É porque foi Jesus que te transformou interiormente. Então, esses homens eram 4 homens diferentes, mas Jesus chamou eles, porque para lidar com pessoas, você precisa lidar com as indiferenças das pessoas.
Quando você lida com pessoas, você tem que saber lidar com os defeitos da pessoa. Quando você lida com pessoas, você vai aprender a lidar com os erros da pessoa. Aprenda, Jesus, ele não condenou a mulher samaritana, mas ele disse, vai e não peque mais. Jesus não condenou Zaqueu, mas ele disse, vai e entrega e dá tudo aos pobres. Jesus, ele não condenou Mateus, cobrador de imposto, mas ele disse, vem e me siga. Jesus não condenou a mulher samaritana, que tinha 7 maridos que ela tinha, e o que ela tinha naquela hora não era dela, e disse que se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus, ele não condenou o irmão Judas, mas Judas se enforcou e foi para o inferno. Então, a gente serve a Jesus, que é misericordioso, mas também é justiça. A gente serve a Jesus, que é amor, mas também é fogo consumidor. A gente serve a Jesus, que também perdoa no tempo da graça, mas no dia do juízo ele vai julgar. Então, você precisa lidar com pessoas. Amém, meus irmãos? Compartilha essa mensagem com mais alguém e que Deus abençoe.